fotos vazadas revelam condições terríveis na fronteira dos Estados Unidos. O deputado democrata Henry Cuellar divulgou no último domingo fotos mostrando as condições deploráveis e superlotadas de imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos com Donna, Texas. Segundo o parlamentar, apenas uma tenda, que comporta no máximo 260 pessoas, continha mais de 400 menores de idade do sexo masculino desacompanhados. Nas últimas semanas, Cuellar emitiu vários alertas sobre a crise da fronteira, dizendo que o governo do presidente Joe Biden precisa melhorar seu posicionamento. Queria os comentários aqui do Paulo. Esse assunto da fronteira é um assunto muito sensível, porque vou fazer uma breve recapitulação histórica. Em 2017, o Donald Trump começou uma política chamada de política tolerância zero, que basicamente dizia que quem entrasse ilegalmente no país, sem registro, né, seria processado, inclusive criminalmente, porque é uma violação de uma lei federal. Essa foi a política de tolerância zero. E ele começou a mais fortemente fazer uma separação das crianças com as suas famílias. Então, vou explicar rapidamente aqui. Você pensa que são grupos, caravanas, pessoas, centenas de milhares às vezes. Não, dezenas de milhares de pessoas que vêm em grupos pela fronteira sul dos Estados Unidos. Quando elas chegam crianças com as suas famílias, crianças sem estarem com as suas famílias, e aí ninguém sabe se é tráfico humano ou não. Chegam várias pessoas. E aí as agências de fronteira dos Estados Unidos têm que agir nessas caravanas, ou então, mesmo no fluxo normal. Isso acontece o tempo inteiro, tá? Esse é o estado normal da fronteira dos Estados Unidos com o México. Gente que não vem só do México, vem de El Salvador, Honduras, Guatemala, enfim, América Central inteira. E aí quando chega, você pensa o seguinte: um grupo vai para detenção de imigração, outro grupo vai para prisão, outro grupo... E quando você manda as pessoas para esses lugares, elas não ficam com as suas famílias. Então, por exemplo, uma detenção de homens ficam os homens, detenção de mulheres ficam as mulheres, detenção de crianças ficam as crianças. E aí você vai fazendo uma triagem. Algumas pessoas são liberadas porque são consideradas de baixa periculosidade, outras pessoas são deportadas sumariamente, outras pessoas ficam bastante tempo detidas, e por aí vai. Enfim, são vários casos. Em 2017, vazaram, a imprensa usou umas fotos de umas crianças num destes centros de detenção que, pelo volume da quantidade de gente que vem, eles têm maciçamente, tem muita gente, mostrou crianças em condições sofríveis, com aquele cobertor térmico parece um papel alumínio, passando dificuldade de comer, dormindo no chão, situações duras. E aí vazaram aquele negócio e todo mundo em imprensa sentou o pau no Trump. Como a imprensa faz? Sentou o pau no Trump. Aí descobriu-se que as fotos que a imprensa estava usando para ilustrar aquela situação eram, na verdade, do governo Obama. As fotos eram de, 2015, 2013, não me lembro mais. As fotos eram do governo Obama. Então as fotos que estavam sentando o pau para bater no Donald Trump eram do governo Obama. O Trump meio que acabou com essa política de tolerância zero depois de muita crítica, e o governo procurou uma forma, eu acho, uma questão legítima, né? É um problema duro. O que você vai fazer com as crianças que chegam e estão cometendo um crime, né? Mas são crianças. Então, problema humanitário, problema do que fazer, etc, etc. Qual é a política republicana nessa história? Elas eram algumas, né? O Donald Trump primeiro quis fazer um muro grande e fez um pedaço dele para impedir que as pessoas chegassem no volume que chegavam. Vai acabar com a migração? Não vai acabar, mas vai criar fricção, vai tornar mais difícil. Segundo, uma política tornando a vida de quem entrasse ilegalmente nos Estados Unidos muito dura. Você corria risco de deportação, você não receberia nenhum benefício do governo, corria risco de deportação, corria risco de ser preso,
enfim, os imigrantes ilegais tinham vida mais dura aqui no governo Trump. E a terceira coisa que o governo Trump fazia era que ele tentou manter o máximo possível dessas pessoas no México, que elas sequer entrassem nos Estados Unidos. Então, se o cara fosse preso cruzando a fronteira, ele ia ser julgado no México, ia para centro de detenção dentro do México, para nem a pessoa entrar dentro dos Estados Unidos. Porque quando você entra aqui legalmente, você tem direito a todo um processo de ver um juiz de imigração, de apelar, tem todo um due process para quem estiver aqui ilegalmente. O governo do Biden entrou revertendo essas políticas todas fortemente e bateu muito nessa questão das crianças nas que chamamos de jaulas. Bateu muito. E aí, quando o Biden entrou, algumas coisas que ele fez. A primeira foi baixou uma diretriz que durante 100 dias você não teria deportações dentro dos Estados Unidos. A segunda, ele sinalizou que vai inventar um caminho para quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos obter a sua cidadania. Terceiro, ele parou de construir o muro. E quarto, uma notícia que saiu agora há pouco, que o Center for Immigration Studies, o Centro de Estudos de Imigração, estima que 2,65 milhões de imigrantes ilegais receberam 4,38 bilhões de dólares do contribuinte americano agora nesse último pacote de estímulo que é o Corona Voucher americano, o auxílio emergencial americano, que nessa última leva representou 1.400 dólares por pessoa, mais ou menos o equivalente aí a grosso modo aí, sei lá, 8 mil reais, fazendo uma conta aqui redonda. 8 mil reais. Então, um pacote de 8 mil, equivalente a 8 mil reais, 1.400 dólares. Fora os outros estímulos que aconteceram antes, de 1.200, 600, 800 dólares. Então, além disso, o governo, para vários imigrantes, eles receberam dinheiro até do contribuinte, fora benefícios de assistência médica, etc., coisas que foram restabelecidas. Então, no final da história, o que aconteceu foi que o governo Biden fez uma sinalização para os imigrantes dizendo: galera, chega aí que tá liberado, tá bom, chega agora que tá bom, pode vir. E hoje os Estados Unidos vivem, na sua fronteira sul, uma das suas maiores crises de imigração da história. Porque entrou gente pra caramba e tal. Pois bem, feito esse preâmbulo para explicar a notícia, vamos à notícia propriamente dita. Quando chegam as crianças com seus pais, não tem o que os agentes de imigração fazerem. O volume é imenso. Não tem o que eles fazerem. Então, as crianças acabam sendo detidas, porque você precisa saber quem são, anotar nome, processar. Mesmo que você vá soltar depois, você precisa administrar um volume de pessoas inimaginável. E aí começou-se a ter notícia de que o Biden estava usando as tais das jaulas que falaram mal do Donald Trump. E agora vazaram na internet. A diferença da jaula do Biden para a jaula do Trump é que a jaula do Biden as pessoas são separadas por um plástico, é até pior porque você tem menos circulação de ar, enquanto as do Trump eram alambrados mesmo. Do Trump que não eram do Trump, que eram do Obama. Então, no final das contas, o que ficou claro, e agora vazaram as fotos, é que a situação na fronteira é muito séria. Você tem a polícia de um dos condados disse que 50% dos imigrantes que eles tinham apreendido, né, que tinham detido, estavam com Covid, ou seja, você imagina, né? A gente que, se você quiser vir do Brasil para os Estados Unidos, pode fazer teste, pode fazer o caramba que você não entra. Tá barrado na fronteira. Agora, se você entrar ilegalmente pelo México, você não só entra, como você recebe dinheiro do contribuinte, recebe etc. Então, fica claro que ficou exposto agora, muito exposto, para quem quiser ver, que a mídia muda a narrativa dela, as jaulas do Biden não tem problema, você não está vendo os jornais falarem disso, você não está vendo ninguém batendo nisso, não vai sair no Jornal Nacional, a mídia não vai mostrar para você. Então a mídia muda, a notícia ela não importa mais, o que importa é a narrativa, daí vem a frase de que o jornalismo profissional morreu. Isso é um lado. E dois, que a administração democrata, com esses incentivos para a imigração ilegal, tornam o problema ainda mais inadministrável. Um problema que é um problema real, um problema difícil de administrar, mas as medidas democratas tornam absolutamente inadministráveis.
E hoje é essa a situação dos Estados Unidos. Isso é um problema muito sério. O objetivo final dessa história, como a Ann Coulter diz bem no Adios América, o livro dela, um best-seller dela que eu recomendo muito, ela diz, o objetivo é simples: os imigrantes votam majoritariamente democrata, algo como, está diminuindo essa proporção, mas algo como 2/3 democrata, 1/3 republicano. Então, se você conseguir que o país tenha mais imigrantes latinos que possam daqui a pouco votar, ou que é o que o Biden está prometendo, né, que eles têm um caminho para a cidadania, se você conseguir aumentar esse número de imigrantes latinos que votam mais em democrata, você muda o perfil demográfico da população de forma que os democratas ganhem todas as eleições. Então, o objetivo, no final das contas, é político e eleitoral. Comentário só para a gente finalizar? Não, eu não conheço bem o problema. Eu tentei até ver números, né, do crescimento da tentativa de entrada agora já nesse início do governo Biden. Mas o que é fato é o seguinte: ele gerou uma crise tremenda, né, para os Estados Unidos. E eu não tinha esse dado da questão dos contaminados por Covid, né? Quer dizer, fazem-se barreiras sanitárias, fazem-se lockdowns, fazem não sei quantos, e depois abre a porta para pessoas entrarem contaminadas. Quer dizer, então, realmente é um desregular completo da vida americana. Mas o que eu acho curioso é o seguinte: mais uma vez eu volto à mídia. Se nós estivéssemos no governo Trump, esse negócio estava nas primeiras páginas dos jornais, ou estaria nas lives de jornalistas, mostrando fotografias, etc. Mas como é que o Biden, tudo bem, é tranquilo, é só uma política.